Vem cá, a gente estava ali na dúvida, né? Diego Alves ou César, ali até a hora do jogo a gente estava... Qual vai ser o goleiro titular? Acabou essa dúvida? Acho que o Diego Alves já é o goleiro titular do Flamengo? Eu acredito que acabou a dúvida sim e acho que o Diego deu um cartão de apresentação que ele não tinha dado quando chegou no ano passado. Porque a partida que ele fez ontem foi impressionante, né? Segurança, aquela defesa decisiva. Se não é aquela última defesa ali, o Flamengo perderia o jogo. Sequer o jogo iria para os pênaltis. Então, acho que é reintegrado, né? Já que ele não terminou o ano jogando, sequer estava no grupo no final do ano. Agora, com o Abel, é claro que teve uma conversa, não só com o Abel, mas também com a nova direção. E aí o Diego mostrou ser aquele Diego da Europa, aquele Diego pegador de pênaltis, né? Enfim. Ele mostrou isso até antes das cobranças, né? Ele fez pelo menos 4 grandes defesas nessa partida. O Abel, na entrevista coletiva, ele deu um dado que é alarmante, né? O Ajax há 6 meses jogando e o Flamengo há 6 dias. Isso. E o Flamengo foi muito bem. Foi muito bem. E destaque, para mim, o grande destaque do jogo é o goleiro, é o Diego. Acho que nessa briga ele já deu chega para lá no concorrente. Vou jogar a briga para outro setor agora, porque eu quero falar de Uribe, que já tinha ali a sombra do Henrique Dourado, especialmente com a chegada do Abel, porque já havia ali um entrosamento prévio entre o Abel e o Dourado. E agora, com o Gabigol, a posição dele fica mais ameaçada. Abel disse que não, que o Uribe largou na frente. Larga mesmo é aquela coisa que o treinador precisa dizer. Eu acho que você pegou o ponto que eu já tinha pensado em falar depois de ter ouvido o Abel dando essa entrevista falando sobre o Uribe. É uma questão para deixar o jogador dentro do grupo, focado. Titular é o Gabigol, até pelo investimento. O Flamengo não teria movido tudo isso para trazer o jogador para ele ficar esperando no banco o Uribe deixar de jogar bem. A camisa nova em aberto também. Exato, mas eu acho que é legal para o grupo, para ter uma disputa saudável. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que no primeiro jogo importante, quem vai estar escalado é o Gabigol. Ontem, falando do time que jogou ontem ainda, Diego, camisa 10, começou como capitão da equipe, mas revelou que, de fato, tem uma proposta, está analisando uma proposta do Orlando City, time local da cidade onde ele está. Ou seja, se for para tomar uma decisão, provavelmente essa decisão vai acontecer agora, né? Porque tudo está facilitando a saída, talvez, do Diego. O Diego, ele primeiro, é um jogador muito esclarecido, é um cara acima da média, basta a gente prestar atenção nas entrevistas dele. E está encaminhando o final da carreira, isso é um fato, né? E entre a pressão que ele sofre no Flamengo, né? Com essa grande torcida, a maior torcida do Brasil, não teve títulos no ano passado. Eu acho que entre pensar numa tranquilidade e morar nos Estados Unidos e ainda poder encerrar a carreira lá, talvez essa seja aquela decisão um pouco mais tranquila para ele e para a família. Agora, se ele ainda tem no sangue aquela coisa da competição e da pressão, aí ele vai escolher o Flamengo, obviamente. E ainda juntou o útil ao agradável, né? O Flamengo, meu time me leva lá para Orlando para eu poder conversar mais diretamente com quem está me querendo. É maravilhoso, né? E outra, para dar uma olhada se realmente é legal morar aqui. E, enfim, a gente viu aí o time que jogou ontem. O Rodrigo Caio, o único reforço do Flamengo até agora, estava entre os reservas, né? Entrou só no segundo tempo. Mas eu queria que você me ajudasse a analisar. A gente montou uma arte aí com o que pode ser o futuro do Flamengo, ainda com algumas incógnitas. Então, estamos cravando o Diego Alves aí como goleiro titular. Dúvida na lateral direita, na zaga, na lateral esquerda. Cuejari e o Willian Arão mantidos ali entre os volantes. Dúvida ali naquela ponta esquerda, Arrascaeta e Gabigol aí nesse time. Vamos falar um pouco sobre as dúvidas laterais. Para a direita, o Flamengo está sondando o Rafinha e a gente tem a informação do André Hernan ontem na Central do Mercado de que o Rafinha já está acertado com o Flamengo. Chegaria em maio para um contrato de 2 temporadas ao fim da temporada europeia, com o Bayern de Munique na Europa. Seria uma grande contratação. Não, uma grande contratação. É um jogador que já há várias temporadas ensaia voltar para o futebol brasileiro. É um cara que teve muito sucesso na Europa e acho que seria, né, algo sensacional ter esse luxo ali pela lateral direita. Agora a gente está acostumado... Mas enquanto ele não vem,
aí a disputa, eu acho que joga a camisa para cima quem pegar primeiro. Pará e Rodinei, você diz? Eu acho que não tem uma unanimidade, né? E a gente está acostumado a ver os clubes brasileiros tentarem se reforçar tirando dos adversários ou mesmo buscando, às vezes, criativamente no mercado sul-americano, mas o Flamengo está ousado, está buscando na Europa, está pegando o Rafinha do Bayern de Munique, trouxe o Gabigol numa negociação com a Inter de Milão e agora está querendo repatriar o Jorge para a lateral esquerda. Então, o Jorge, que saiu do Flamengo no início do ano passado, numa negociação maravilhosa para o Flamengo, 8 milhões e meio de reais, 8 milhões e meio de euros, perdão. Agora o Flamengo está querendo o Jorge de volta. Só que é um jogador de 22 anos, que certamente foi para a Europa muito feliz com essa oportunidade. Isso. Como é que volta? Eu não vejo assim, para a carreira do Jorge, que isso seja legal. Né? Porque aí ele já fica com aquele carimbo do cara que foi para a Europa, bateu e voltou exatamente para o time que acabou projetando. Eu acho que se ele tiver outras opções na Europa, ele deve fazer essa escolha. Né? Se ele tem, claro, como plano de carreira, performar na Europa, como o Rafinha, por exemplo, já está lá 8 temporadas, né? Vale lembrar o Marcelo, do Real Madrid, completou 12 temporadas. O Roberto Carlos também ficou 12 temporadas no Real Madrid. Então, acho que para o Jorge não é legal. Agora, para o Flamengo é maravilhoso se ele resolver voltar. Imagina, Rafinha de um lado e o Jorge do outro. Porque a grande crítica que tem em relação ao time que o Flamengo está montando é qual? Do meio para trás ainda não trouxeram nenhum reforço, lota aeroporto, arrasa quarteirão, né? Chegaram a falar no Miranda, esse sim, um grande zagueiro. Sim, outro jogador que viria da Europa ali. Na zaga tem essa coisa, primeiro tentaram o Dedé, chegaram a pensar no zagueiro do Atlético Paranaense, o Léo Pereira, e agora tem a bola da vez ao Miranda. Então, tipo, todo mundo fala, não, Flamengo do meio para frente, fantástico, talvez o mais forte do Brasil, mais forte do que o Palmeiras, teoricamente. Mas do meio para trás,